Neste vídeo vamos falar dos princípios do raciocínio geológico e da sua utilização na interpretação dos fenómenos geológicos. Eu sou a Telma Rodrigues, sou professora de Biologia e Geologia e vou tentar ajudar. Como se formaram as rochas? E o planeta Terra? Sofreu alterações ao longo do tempo? Quais? Como? Todas estas questões têm desde há muito suscitado o interesse da comunidade científica e da humanidade em geral. Desde Aristóteles, Ptolomeu e Copérnico, vários foram os cientistas e as teorias que procuraram explicar fenómenos tão diversos como a gênese das rochas, do planeta Terra e as alterações que ele sofreu. Para tentar responder a estas perguntas, vários pensadores, cientistas, apresentaram ideias e enunciaram princípios. No século XVIII, Georges Cuvier, naturalista francês, dedicou muito o seu tempo ao estudo dos fósseis. Observou que, em certas regiões, determinados fósseis tanto surgiam bruscamente como desapareciam. Propôs que o desaparecimento dessas espécies seria consequência de catástrofes naturais, teoria que ficou conhecida como catastrofismo. Na sua teoria, ele indicava que as grandes alterações ocorridas à superfície da Terra eram devido a catástrofes naturais. Mais, ele indicava que os seres vivos surgiam na Terra por ação divina e desapareciam devido a eventos catastróficos. Estas ideias foram bem acolhidas na altura pela Igreja, que defendiam que a última destas grandes catástrofes havia sido o grande dilúvio que estava descrito na Bíblia. Mais ou menos na mesma altura, o geólogo James Hutton, baseando-se no seu trabalho de campo, nomeadamente no estudo dos estratos, defendeu que os acontecimentos geológicos incluíam processos lentos e regulares, como a erosão, a sedimentação, e que a idade da Terra seria de milhões de anos e não tão jovem como se pensava na altura. Foi um dos primeiros a propor as ideias que iriam dar origem ao uniformitarismo. Considerava ainda que os processos geológicos que ocorriam atualmente eram idênticos aos que ocorriam no passado. A célebre frase, o presente é a chave do passado. Estas ideias uniformitaristas foram seguidas mais tarde pelo geólogo e advogado Charles Lyell. Ele desenvolveu e sistematizou o pensamento de Hutton. Tal como Hutton, Lyell defendia que a superfície da Terra teria sido sempre alterada de forma lenta e gradual, tendo por agentes forças naturais conhecidas, tais como a chuva, a neve, a erosão, a deposição, a sedimentação, etc. Estas ideias vieram mais tarde a influenciar Darwin na construção da sua teoria evolucionista. Assim, podemos dizer que no uniformitarismo existem dois princípios importantes, nomeadamente o princípio do gradualismo e o princípio do atualismo ou das causas atuais. O princípio do gradualismo diz-nos o quê? Diz-nos que todos os fenómenos geológicos acontecem de forma lenta e gradual. A erosão, a sedimentação, por exemplo, quando se analisa os estratos, vê-se que a deposição ocorreu de uma forma muito lenta e gradual. O princípio do atualismo ou das causas atuais indica-nos que os acontecimentos do passado são resultado de forças da natureza idênticas às que se observam na atualidade. Ou seja, o que acontece hoje também terá ocorrido no passado. Isto permite inferir sobre aquilo que aconteceu no passado, conhecer a história da Terra. Por exemplo, os corais. Atualmente sabemos que os corais vivem apenas em águas tépidas, pouco profundas. Ora, se nós encontramos na atualidade fósseis de corais em ambientes que não são agora assim, podemos inferir que no passado, naqueles locais, poderiam ter existido condições ambientais idênticas àquelas que atualmente os corais habitam. Durante muito tempo, as ideias uniformitaristas opunham-se às ideias catastrofistas, tendo estas últimas obtido, como já vimos, muita aceitação por parte da Igreja. Somente no século XX surge o neocatastrofismo. E o neocatastrofismo surge como uma teoria que reconhece os princípios do uniformitarismo como principal explicação para os fenómenos geológicos, portanto, as ideias do gradualismo e do atualismo, contudo, complementa essa sua explicação
através das catástrofes naturais. Indica que alguns processos geológicos ocorrem devido a catástrofes naturais. Ficou percebido? Espero que sim.